Toda vez que a gente se encontra, opa, peraí, ok? Coloquei para gravar. Ah, tá ok. Deu uma Então, vou pedir ajuda a vocês, aos universitários. Toda vez que a gente está aqui, está todo mundo conversando, alegre, feliz, e isso daí não tem preço, né? Então, eu vou pedir para vocês manterem essa vibração, que às vezes, quando a gente começa a fazer uma oração, às vezes a gente fica muito sério. E para orar, para falar com Jesus, a gente pode falar com alegria no coração, e a alegria de todos vocês de estarmos juntos aqui é uma energia muito boa. Então, vamos manter essa vibração alegre, pedir ao nosso querido Mestre Jesus que receba a alegria desse grupo que está junto nessas horas de estudo, de aprendizado, de troca de experiências, e que essa energia possa circular o ambiente de todos os nossos lares, revigorando o ambiente, na ordem dessa grande seara do nosso querido Mestre Jesus, e que sejamos todos sobre a bênção e a proteção para darmos prosseguimento a essa hora tão alegre, tão feliz, que podemos nos reunir e fazer essa confraternização. Que assim seja. Que assim seja. Bom, Que então, assim seja. vamos então fazer aquele trabalho de compartilhamento, né? Chegou aí para vocês? Chegou, né? Chegou! Você já tá podendo até dar aula, meu. Estou aprendendo, estou aprendendo. Vamos lá. Vou ter uma datazinha aqui, 19/5, foi quarta-feira passada, né? Nós estávamos conversando sobre esse assunto aí na hora da reunião, para manter a vibração quanto ao psíquico, né? A gente leu isso aí. Concentrar-se, manter a vibração normalmente não cansa, porque produz um estado de alma elevado, no qual recebemos permuta de fluidos superiores pelos que emitimos, e podemos ir variando o tema de nossas vibrações. Se sentirmos cansaço é porque alguma falha está havendo em nosso modo de concentrar e vibrar. Aí vem lá as possibilidades. Estamos tensos, aflitos, etc. Ou então, o ambiente estará sofrendo grandes interferências contrárias. Vamos, então, colocar as nossas orelhas aí, né? Prontidão para ouvir. Aí vem aqueles conselhos de sempre. A natureza deu-nos 2 ouvidos, 2 olhos e uma língua. Observa, Zenão. Isso aí é uma utilização de uma mensagem, né? Velho filósofo grego, para que pudéssemos ouvir e ver mais do que falar. Dificilmente a gente consegue fazer isso, né? A gente sempre quer falar muito e ouvir pouco. E Ismael, oi. Ismael, você passando por esse pedaço agora aí dessa leitura, me veio à mente uma máxima que a gente tem, né? Que a maior mediunidade é a boa vontade, né? E a gente tem que ter muita boa vontade para poder executar isso que você acabou de ler. Sim. Tem que ter boa vontade para ficar calado, para poder ter paciência, para escutar, para ver o que está acontecendo e medir as palavras na hora de falar. Com certeza. Quem ouve mais, aprende mais. Hã? Então, o filósofo chinês fez a seguinte colocação: o bom ouvinte colhe, enquanto aquele que fala semeia. Quem ouve, colhe, né? O bom ouvinte colhe. Seja como for, até há bem pouco tempo dava-se pouca atenção à capacidade de ouvir. A ênfase exagerada dirigida à habilidade de expressão levou a maioria das pessoas a subestimar
a importância da capacidade de ouvir em suas atividades diárias de comunicação. É uma verdade. Eu estou lendo aí, mas se vocês quiserem interromper, fica à vontade, hein? Eu queria fazer um parêntese aí agora de novo. Então, diga lá. Uma observação, porque o texto anterior termina lá no finalzinho falando em comunicação. E há uma dificuldade, às vezes, muito grande de entender a diferença entre falar e comunicar. Falar, qualquer um fala. Comunicar, não. Porque falar, você está falando, mas a comunicação ela só é estabelecida se você, após falar, você perceber que teve um retorno inteligível do que você queria transmitir, para você saber se o que você queria transmitir foi o que a pessoa entendeu. Então, se a pessoa ficar calada, não retribuir isso, então a comunicação não está estabelecida. Se a pessoa der uma resposta, um retorno, e você percebeu que não houve entendimento, a comunicação também não foi estabelecida. E a gente observa muito isso na nossa prática da reunião mediúnica, quando a gente está tentando conversar com um irmão nosso, a gente fica buscando esse entendimento. Enquanto não alcançar esse entendimento, quer dizer que a comunicação não foi estabelecida. Senão a gente fica só falando e não produz nada com isso. Daí aquela orientação, né, que a gente sempre lê nos livros, da gente prestar atenção, ouvir mais o que o comunicante está passando, né, para a gente poder entender o que ele está desejando, o que ele quer, para a gente poder atacar o ponto central do desejo dele, para atingir, né, os objetivos, né? De forma que na vida comum ou mesmo na prática mediúnica, tudo isso é muito válido, né? A prática mediúnica é um verdadeiro laboratório que até ensina a gente a viver o nosso dia a dia. Quanta coisa que esses espíritos que a gente pensa que está ajudando eles, estão nos ajudando. Quanta coisa, às vezes eles fazem algumas colocações contrárias ao nosso desejo, às vezes chama até a atenção da gente, mas tudo isso é aprendizado. A gente aprender a se comunicar, né? Jerusa levantou a mão. Giselda. Mas está escrito Jerusa. É porque está escrito Jerusa aqui embaixo. Olha, uma das maiores dificuldades que eu sempre tive como dialogadora foi tentar entender o espírito mudo, o espírito que não fala, e que muitas vezes ele fica, você não sabe se ele se afogou, se ele está se afogando, a sensação de afogamento, se ele, como já aconteceu, teve sua língua cortada, não consegue se manifestar, ou se ele é mudo. Então, aí você tem que contar muito com a concentração, a prece, a inspiração, e não tem jeito, você vai ter que ir jogando uma ou outra palavra. O que houve, meu irmão? Você, né? O que está acontecendo? Vamos ajudar, vamos ver se a gente melhora a sua garganta. Mas é uma situação, né, Ismael, muito delicada. O espírito não se manifesta, não fala, a gente imagina. Você está fazendo essa colocação como médium ou como dialogadora? Dialogadora, né? Agora, veja só, essa colocação é muito interessante porque há médiums que ajudam bastante o dialogador. Antes da comunicação, às vezes ele percebe, né? Não é sempre, né? Às vezes ele percebe o estado em que se encontra o espírito ou recebe alguma informação e passa essa informação para o dialogador antes de começar a comunicação. Vai acontecer isso assim, assim, o espírito está nessas condições. Aí facilita demais, né? Isso que você falou
Realmente, se o médium, no início da comunicação, não passar por dialogador essa informação, é um caso sério, né? A gente fica a ver navios, porque o dialogador, normalmente, ele não tem a capacidade de ver os espíritos, né? Ele vai tateando como um verdadeiro cego na escuridão, né? E vai tentando encontrar o caminho desejável para poder realizar o seu diálogo com proveito. Mas, realmente, todas as vezes que eu me deparei com espíritos assim, tive muita dificuldade. Você levantou um ponto aí bem, bem interessante. Eu já tive essas muitas dificuldades. É por aí. Bom, então, deixa eu ver aqui. Um psicólogo afirmou que deveríamos olhar para cada pessoa como se a mesma tivesse um cartaz pendurado ao redor do pescoço, onde se lê: quero sentir-me importante. Olha, não sei se esse psicólogo é Ismael, brasileiro, mas o brasileiro gosta muito de falar, né? Brasileiro e italiano, né? Fala. o anterior a esse mesmo, o mentor deixar o mentor, através do médium, expressar que vai vir, facilita muito o trabalho, com certeza. A coisa se direciona com muito mais rapidez do que se não tivesse essa situação. E eu, como médico corporação, eu já visualizei, deslumbrei situações de sendo mudo ou com a língua cortada, de ali no trabalho ser feito um processo ali, eu não sei dar o nome, que eu não sou inteligente igual vocês, acho que eles plasmam a língua dele para que ele possa conseguir falar, alguns ali, né? No meu caso, sempre aconteceu isso, não sei se com todo mundo. O que é que os outros dizem que tiveram a oportunidade de ter essa comunicação? Alguém tem alguma experiência particular? Eu já tive, sim. Eu já tive experiência de pessoas com a língua cortada ou até com a cabeça cortada, né? Mas foi explicado para eles de que essa dificuldade existia no corpo físico e de que o corpo espiritual estava perfeito e que ele poderia utilizá-lo para falar nessa nova fase da vida dele, de forma tranquila e não teria dificuldade nenhuma. E foi pedido a ele para fazer um teste de uma oportunidade e ele começou a falar sem dificuldade nenhuma. Foi bem assim. Mas isso aí, esse diálogo que você está falando aí, foi você, médium, dialogando com o espírito, ou foi o dialogador através de você? Foi o dialogador conversando com o espírito e eu, como médium, presenciando a situação. Sim. Olha só, a gente tem muita dificuldade de entender isso aí. Em algumas ocasiões, o perispírito está lesado mesmo. E quando a gente fala assim, isso era no seu corpo físico, nem sempre funciona. Porque, às vezes, o espírito atravessa para o outro lado com lesões no perispírito e, realmente, ele está precisando daquele cuidado que o corpo físico precisaria, né? De uma cirurgia, de um implante ou coisa parecida, para que ele se sinta em condições de fazer o que ele fazia quando tinha o corpo físico. Vocês devem lembrar de alguns desses casos, né? E se vocês concordam com esse fato, porque às vezes a pessoa desencarna em uma situação tal que não consegue perceber que já atravessou a fronteira, né? E
ainda registra no perispírito aquela sequela do corpo físico. E quando o doutrinador fala, você não está sentindo isso não, tem que ter cuidado, porque às vezes ele está sentindo sim. Está marcado no perispírito, não? O que vocês acham dessa colocação que eu fiz? Eu Ismael, concordo. Eu concordo que o perispírito é lesado, sim. Ismael, eu já passei por diversas situações, né, que o espírito não conseguia falar. Então, muitas vezes eu conseguia escrever, né? Eu conseguia passar, ou antes, ou durante a comunicação, eu escrevia e passava a situação para quem ia fazer o diálogo. Mas, nessa situação, acho que a maioria das vezes, o dialogador sempre se apresentava como médico e, como era o espírito ele está ainda preso à condição física, então atuava como médico dizendo, olha, nós vamos fazer um curativo, nós vamos dar pontos aqui, então nós vamos recuperar esse seu ferimento, se fosse a língua, como foi citado aí, né? Ó, nós vamos costurar aqui, você vai conseguir falar devagarinho. É o reimplante, né? É o reimplante, todo um processo assim, muito lento e não dando, digamos, o devido tempo ao espírito, né, para ele fazer essa recuperação, para ele, digamos, assimilar essa situação de que está sendo recuperado, né, de que está sendo tratado, e deixar ele à vontade, se ele conseguir falar. Eu penso assim, que sempre tem que deixar, numa situação dessa, o espírito à vontade, que mesmo às vezes, quando você fala, você está fazendo o implante, ou sua língua está sendo costurada, né, e a gente está recuperando aí o seu pescoço, o espírito, às vezes, ele tem dificuldade de assimilar aquilo tão rapidamente. Então, deixar o espírito ir assimilando a ideia da recuperação no tempo dele. Nunca querer forçar o espírito. Você pode falar, fala agora. Não, deixa o espírito no tempo dele. Essas são as situações com as quais eu me deparei como médico e como, às vezes, como dialogador também, que às vezes eu funcionava como dialogador, sempre buscando como se fosse um atendimento médico. Geralmente, em casos de acidentes, essas coisas muito físicas, né? A gente atuar, fazer de conta que é um médico, né? Que está recuperando. Né? Você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa fica com medo de dizer, eu sou médico, vou cuidar de você, né? O Edilson que gosta de dizer, eu sou médico, mas ele é médico mesmo, né? Mas o que vocês estão falando aí, eu acho que tudo é uma interação bacana. Por quê? São casos e casos dentro de situações que parece que é a mesma, mas tem as suas adversidades. Claro. E dentro do que o médico incorpora ali, algumas situações vão ser conseguidas ser feitas e algumas outras não. Mas geralmente comigo, como eu citei, né, aconteceu através de orientador, que dá o nome do doutrinador, saber fazer, trabalhar um processo bacana ali, interagindo com o mentor, com o médico, é tudo interação, a gente tem que saber que eles trabalham em conjunto, inclusive o irmão se diz nosso inimigo, está junto também, todos ali eles interagem junto. Aí um dialogador, sabendo trabalhar o processo, em alguns casos comigo, como eu falei, conseguiu. Agora, não sei se são todos, se não são, e como alguns casos que às vezes não acontecem, mas é interessante como dentro de uma sistemática, como tem diversas nuances, né? A gente sempre fala, né, que nenhum médium é igual ao outro, as características são diferentes, né? Capacidade de realização diferente, e nenhuma comunicação é igual à outra. Tem esses dois detalhes aí, né? Tem um outro fato também, né, Não há receita de bolo, né? Isso, concordo com o Ismael, concordo com Sheila, todos dois, isso é muito importante mesmo. Sheila, falando que a gente deve deixar o espírito decidir, né? Achei muito legal, é isso mesmo.
Perfeito. A Yolanda quer falar, seu Ismael. Ismael, deixa eu só esclarecer aqui. O meu computador ele é muito velhinho, então aqui nas reações eu só tenho positivo e a mãozinha batendo palmas. Eu já tive problema em uma outra reunião com isso. Eu levanto a mão e está batendo palma. Aí está batendo palma, Yolanda. Eu falei, mas eu só tenho essa mão aqui no computador. No meu celular tem todas as reações, mas nesse velhinho aqui que eu uso só tem isso. Mas, Yolanda... Bater palma, eu não estou batendo palma, estou levantando a mão, tá? Você precisa tirar aquele dinheiro debaixo do travesseiro e comprar um novo aí. Mas ele está funcionando bem. Só a reação aí. Mas, Ismael, essa situação aí me fez lembrar um atendimento, mas bem lá atrás mesmo. E adequando aqui esse slide aqui da psicóloga que diz que nós deveríamos olhar para cada pessoa com que se estivesse, né, falando, como se ela tivesse pendurado no pescoço, quero sentir-me importante. Fazer o outro sentir-se importante quando falamos com ele é ter ouvidos de ouvir suas necessidades, perceber como é que aquela pessoa está, se ela está triste, se ela está alegre, né? E ouvi-la, né? Então, eu lembrei desse caso aí do atendimento, uma senhorinha, não sei se o senhor vai lembrar, uma senhorinha, ela havia desencarnado com um problema na gengiva, inflamatório todo, né, da gengiva. Não tinha mais os dentes, e aí ela, muito envergonhada, não conseguia falar, e o que ela queria era uma dentadura. Não sei se o senhor lembra disso. Não sei se o senhor lembra disso. Nossa, mãe, casos e casos, né? Aí, agora eu estou lembrando até do dialogador, ele não está mais conosco, ele está em outro canto. Que ele fez? A situação, o problema dela era aquele. Ela tinha desencarnado, chama, né? Exatamente, com inflamação na gengiva inteira, desencarnou por isso. Uma senhorinha muito humildezinha. O dialogador foi lá e disse, não, nós vamos levá-la, tá? A senhora não tem mais a inflamação, já está tudo cicatrizado, a senhora já está bem. Agora nós vamos levá-la para o dentista e a senhora vai ter o que a senhora quer. Foi moldada uma dentadura que eu cheguei a ver a resina como ela estava sendo moldada para colocar na boca do espírito. Essa turma do lado de lá não é fácil, hein? Eu vi a resina, eu vi aquilo sendo moldado. Esses técnicos espirituais são demais. Quando acabou a comunicação, eu tinha a impressão que eu estava com a prótese na boca. O que a Yolanda está falando acontece comigo, eu consigo visualizar também a coisa sendo, o processo sendo feito. É isso que eu queria falar, né? Porque a gente, às vezes, não encontra o argumento necessário para o diálogo. E no caso, aí, por exemplo, dos espíritos que se apresentam ainda com a condição de mudos, né? E que há realmente uma dificuldade em estabelecer um diálogo, que se torna mais um monólogo do que propriamente um diálogo, né? O fato é que, em alguns casos, cada um tem sua forma de conduzir isso, né? O fato é que, no final, dá tudo certo, porque os espíritos também agem, aproveitam a boa vontade, o coração de cada um e movimenta algum recurso e faz com que ele seja atendido. No caso aí dos espíritos que se apresentam nessa condição de mudo, em algumas vezes a gente fazia assim um processo de indução até, dizer que estavam sendo providenciados recursos de forma que facilitaria a fala dele para que a gente pudesse se entender
e ajudá-lo da melhor forma possível. Agora, vai muito também daquilo que a gente está pensando, daquilo que nós estamos querendo realizar. A nossa vontade, nessa hora, ela impera. É como um processo indutor, né? Você está pensando em realmente recuperar o espírito para que ele possa estabelecer o diálogo e ser melhor atendido. É evidente que os espíritos lá superiores que trabalham no processo, eles ajudam e têm ajudado muito. Em quase todas as comunicações, quando isso acontece, a gente tem tido resultado satisfatório. Até porque a gente tem que reconhecer que a condição do dialogador ela é muito difícil. Primeiro que, às vezes, o dialogador não tem condições de ter o campo de visão conforme tem o médium, né? E nem ter a percepção, né? E aí se torna mais difícil ainda. Você fica meio que tateando, né, as coisas. Mas, no final, consegue se resolver. Essa ideia fixa, na nossa vida comum mesmo, a gente pode traçar um paralelo. Quando a gente está com uma ideia fixa em determinada coisa, fica difícil da gente raciocinar, né? Então, por isso que se pede sempre, olha, o centro de interesse do espírito é que deve ser atacado, né? Ajudado ali naquele... Esse caso que a Yolanda citou. Está precisando de resolver o problema lá da gengiva, a dentadura, coisa parecida. A pessoa fala assim, não, meu filho, você tem que rezar. Vamos fazer aqui uma oração. Aqui não existe dentista, não. Não, aqui não tem dentista, não. Só tem doutrinador e médico. Aí acabou, né? A gente tem uma situação bastante interessante essa de médium, dialogador Ismael. nas nossas reuniões. Estou querendo falar. Já. Rapidinho. Ismael, eu achei interessante você falar isso, porque aquela história de ouvir bem para ver o centro de atenção, o centro de problema da pessoa, né? Porque eu me lembro muitos casos assim, em que não o problema de não falar, né? Mas o caso de acidente, assim, que a pessoa estava acidentada dentro do carro, sofrendo, sentindo dores, e o dialogador falou, não, você não está sentindo mais nada, não, você está no hospital. Falou, não, eu estou no carro. Não, você está no hospital. E ficava naquela briga, gente, que horrível, para o médium e para o pobre do sofredor que estava sentindo dor, né? Então, hoje já melhorou, não sei como é que está, se está muito assim, mas era muito difícil essa briga da pessoa querer dar certeza de que ele já estava atendido, que ele já tinha sido, né, medicado, e, na verdade, ele estava no carro ainda. Então, tudo é um processo que você tem que ir desde o início do que ele está sentindo para levá-lo e atender, realmente levá-lo no hospital ou em qualquer outro lugar, ou providenciar uma cirurgia, mas depois, né? E não ficar brigando. Você está na casa espírita. Não, que casa espírita, cara? Eu estou no bar. Tá vendo? Não, aqui é o corpo na minha frente. Não, que bar? Você está na casa espírita. Você lembra dessa situação, né, Ismael? Gente, aí deixa de ser dialogando deixa de ser dialogando para ser digladiando, né? Gente, olha o que acontece. Nós de recurso aqui na Terra, nós somos muito limitados. Ali naquele pronto-socorro, tanto na nossa casa e demais casas, principalmente na nossa, a qual eu consigo observar algumas coisas, nós somos muito limitados, mas é um pronto-socorro ali naquela sala de reuniões, ou mesmo no dia de palestra, mas é pronto-socorro. Mas só que é um pronto-socorro diferenciado, que tem tudo que se necessita para qualquer eventualidade, qualquer caso, seja na parte de prótese dentária, médico hospital, em qualquer área, os que os mentores precisam ali tem.
porque é um recurso totalmente elevado e fora da nossa realidade aqui. Então, a pessoa, às vezes, já fez a dentadura. Tudo ali, se eles fizeram, porque eles têm a possibilidade de fazer, porque tem tudo em mãos. Entendeu? Hoje mesmo estava, esse diálogo todo que nós estamos tendo aqui, eu estava lembrando até para falar com vocês, esse bate-papo nosso aqui, na verdade, é uma reciclagem para que a gente não se esqueça, né? Esse tempo todo que a gente está sem as reuniões presenciais, esse curso é uma reciclagem para quando a gente reiniciar, a gente conseguir ver se a gente coloca em prática, né, essas informações, porque são importantes para o rendimento, né, da tarefa. Fala, Alexandre, você está querendo dizer alguma coisa? Quando a Ivana falou, eu não estou querendo peço desculpa se eu cometi alguma indelicadeza de citar a Ivana, que foi um atendimento que eu fiz com ela, e não é a intenção de personalizar também o exemplo, não. Ele tem a ver com tudo isso que a gente está falando, mas, ao mesmo tempo, teve uma vertente diferente, porque no atendimento que a gente fez, o espírito nem forma tinha, ele tinha perdido o corpo por completo. Não sei se você vai lembrar disso. E o começo foi muito difícil. E quando a gente começou a conseguir ter algum diálogo, em vez de atendimento médico, a gente teve que levar ele para um bosque, para uma floresta, para poder captar as energias do reino vegetal, depois os passarinhos cantando, todas aquelas outras energias, para depois poder dar um banho. Para depois poder dar um banho nele na cachoeira, para só depois ele começar a estabelecer o corpo, para ele poder se comunicar. Então, também tem algumas variações também dentro dessa dificuldade de comunicação, que não só por acidente, mas nesse caso já foi uma coisa desse tipo assim. E eu lembrei também uma coisa que é muito comum, né, que não chega a ser uma dificuldade, é um pouco mais simples de resolver, pelo que a gente observa, pelo menos, que é quando a gente se encontra algum irmão que não fala a nossa língua, ou mesmo que vem de outra pátria, né, vem de outro mundo e que também não fala da nossa língua, mas é feito uma sistemática aí para a gente poder se comunicar. Eu lembrei desse detalhe também. Com certeza. Eu já passei aperto nisso aí. Chegou lá um espírito, há muitos anos atrás, né? Falando em francês, eu fiquei bravo com ela. Fala em português! Mas que estupidez, gente, eu me arrependo tanto de ter falado aquilo. Eu não sabia nada de francês. Ainda bem que tinha uma pessoa dentro da reunião que falava francês, a doutora Rafaela, não sei se vocês lembram dela, né? Ela falava francês. Aí, assim, ela disse que nunca ia ser dialogadora, né? Nunca mais esqueci disso. Aí, nesse dia, eu estava lá tropeçando lá com o espírito, né? Ele falando em francês, deixa eu sorrir, que é isso? Fala em português aí, que eu não estou entendendo nada. Aí ela bateu nas minhas costas, estava na parte de trás assim, deixa eu conversar com ele está falando em francês. Então bem. Ela solucionou o problema. Então, nem sempre tem uma pessoa que fala a mesma língua. Já tivemos pessoas falando em inglês lá, alguns espíritos falando em inglês, mas só acontece isso por permissão dos dirigentes espirituais, né? Porque sempre tem alguém ali no ambiente que, né? A Gisela já atendeu em espanhol, não sei se ela lembra disso, né? Ismael, em portanhol, já teve em inglês, em alemão, já tinha gente que falava alemão lá, e por aí vai. Mas, Ismael, de qualquer forma, eles são atendidos porque eles decodificam e fazem com que eles entendam. Eles acabam entendendo, né? Eles decodificam. Tropeçando e chega lá, né? Não é isso? Exatamente. Mas é muito bom isso. A gente está lá, rapaz, a gente pensa que a gente é o dono da cocada preta, mas quem manda mesmo é o pessoal do outro lado, né? Está sempre socorrendo. Não é isso? Vamos ver lá, mais algum. Continuando ainda, quanto ao psico, prontidão para ouvir. Durante 5 anos, o Departamento de Instrução para Adultos das Escolas Públicas de Minneapolis, deve ser Estados Unidos, né? Ofereceu diversos cursos com o objetivo de melhorar a maneira de falar para melhorar a maneira de escutar, de ser bom ouvinte.
Olha, isso é uma pesquisa que foi feita, não sei se isso aconteceu, mas vamos lá. Curso de escutatória. Hein? Curso de escutatória. O Ben Alves que fala isso. Os primeiros estavam sempre Falar um cheios. pouquinho, Ismael, deixa eu só rapidinho, bem rápido. Lembro da minha mãe, que ela costumava dizer que ela passou muito tempo calada, ouvindo as pessoas, ouvia muito. Aí, quando ela pensou, assim, eu agora vou começar a falar, ela descobriu que ninguém queria ouvir, todo mundo queria falar. Caramba! Mas é a verdade mesmo, né? Vai na Câmara de Senado e deputado aí para você ver. Ninguém quer ouvir. Os primeiros, quer dizer, os que eram o curso para falar, né, estavam sempre cheios, tal era a procura. O segundo, que era para ouvir, não chegou a funcionar por falta de candidato. Olha só que interessante. Todos desejavam aprender a falar, mas ninguém queria aprender a ouvir. Olha, na doutrina espírita não tem isso? Curso para palestrante, não tem? Já teve alguém que fez algum curso para as pessoas assistirem ao palestrante? Eu acho que não teve nenhum caso desse, nunca ouvi falar, né? É até bom a gente pensar nisso. O ouvir é algo muito mais complicado do que o processo físico da audição ou de escutar. A audição se dá através do ouvido, enquanto que o ouvir implica num processo intelectual e emocional que integra dados físicos, emocionais e intelectuais na busca de significados e de compreensão. Ouvir e escutar são coisas diferentes, né? O ouvir eficaz ocorre quando o receptor é capaz de discernir e compreender o significado da mensagem do emissor. O objetivo da comunicação só assim é atingido. É o que foi falado anteriormente, eu acho que até o Alexandre comentou isso, não? Aí vem uma pesquisa aqui, esse negócio de pesquisa, quem fez a pesquisa que sabe se é verdadeiro. O levantamento recente indica que, esse recente aqui é de alguns anos atrás, hein? Indica que, em média, a pessoa emprega 9% do tempo escrevendo, 16% do tempo lendo, 30% do tempo falando, 45% do tempo escutando. Ouve-se 4 ou 5 vezes mais depressa do que se fala. Se é verdade, eu acho que é, né? As pessoas falam provavelmente a razão de 90 a 120 palavras por minuto e ouvem a razão de 450 a 600 palavras por segundo. Olha só. Quer dizer, há um tempo diferencial entre a velocidade do pensamento para poder pensar, refletir sobre o conteúdo e buscar o seu significado. São informações que nos ajudam, né? Autores há que oferecem diversos princípios para aprimorar as habilidades essenciais para saber ouvir. Na verdade, eu nunca li nada sobre isso. Autores há que oferecem diversos princípios para aprimorar as habilidades essenciais para ouvir. Se alguém souber de alguns autores que ensinam isso. Psicologia, né? Hein? Ah, cadeira, o divã, né? Só ficar perto de quem tem conhecimento. Eu paro aqui, eu quase não falo, porque eu gosto de ouvir vocês. Procure ter um objetivo ao ouvir. Eu estou ouvindo por quê, né? Para que eu estou aqui com a mão na orelha tentando ouvir? Qual é o meu objetivo? Suspenda qualquer julgamento inicial. Na hora da comunicação, a gente tem essa mania, né? O dialogador está conversando com o espírito e a gente está julgando o que ele está falando com o espírito, né? E isso é prejudicial. Na egrégora, lembrei agora da palavra. Procure focalizar o interlocutor, resistindo a toda espécie de distrações. Atenção, foco no que está falando. Procure repetir aquilo que o interlocutor está dizendo, mentalmente, né? Claro, é evidente, né?
Espere antes de responder. Isso aí não é falado sempre nas orientações do diálogo com os espíritos? Deixa o espírito falar, para depois você ver o que você vai responder, né? Ouvir mais, falar menos. Procure recolocar com palavras próprias o conteúdo e o sentimento do interlocutor. Ver o que o espírito está falando e tentar chegar onde ele deseja. Procure atingir os pontos centrais do que ouve através das palavras. Olha aí. Procure atingir os pontos centrais do que ouve através das palavras. Não é isso que eles falam sempre? Olha, tem que buscar sempre o centro de interesse. A gente só consegue isso ouvindo, né? Se não ouvir, a gente não consegue alcançar esse centro de interesse. Use o tempo diferencial para pensar e responder. Responder às pressas pode atrapalhar a coisa. Agora, saindo desse item, a gente vai para um outro, né? Relacionamento médium e dialogador. Complicado? Ismael, eu Sim. queria fazer só uma observação que algumas vezes já aconteceu comigo. O dialogador, ele tem a sensibilidade, porque acontece que alguns espíritos, eles realmente eles só querem ser ouvidos, só. Eles querem falar, desabafar, né? Às vezes não carece tanto, às vezes, de uma outra solução. Apenas o espírito ele quer falar, quer desabafar. Descarregar a atenção, né? Descarregar. Então, o dialogador tem que buscar também essa percepção que está lá, né? Ver qual é o foco do espírito. Às vezes ele só quer desabafar, descarregar. Depois que ele falou, pô, ele fica tranquilo e vai embora. Sheila, né? Acontece isso. Oi. Você sabe que eu acho que quando a gente desencarnar, na próxima reencarnação nós viremos todos para aquele trabalho do divã. Nós vamos estar craques, né? Não está preparado para ser psicólogo. Ismael. Isso aí. Verdadeira terapia, né? Exato. Fala, quem te chamou? Ismael, lembrando aí as palavras da Sheila, lembrei de um atendimento que a única coisa que a irmã queria era tocar piano. Ela não queria nem falar, ela queria só tocar piano. Mais nada. Só isso. Só isso. E resolveu quando ela começou a tocar piano. Como é que chama isso? Centro de interesse. Qual o centro de interesse? Aqui está o piano, toca. Pronto, acabou o problema. Aí depois que o centro de interesse foi atingido, aí você pode partir para um outro assunto, né? Mas quando quer dançar? Naquele momento era tocar o piano. E quando quer dançar? Hein? Já aconteceu, através da Giselda, não, Giselda? Você lembra? Já. Uma espanhola? Já acabei dançando com o espírito. Eu acho que é o coordenador que tem que dançar com o espírito. Aí ele vai dialogador agora tem que fazer curso de dança de salão, hein? Gil e Alexandre, eu vou seguir o conselho da minha mulher. Uma vez nós estamos num lugar que eu fui querer me apresentar lá, dar uns passinhos lá, né? Aí ela me chegou em casa e falou assim, ó, pelo amor de Deus, nunca mais você tente dançar, não, porque você é horrível. Aí eu falei, tá bom. Não vou fazer mais isso, estou fora. Então, quando tiver que dançar, eu chamo os peritos, né? Egeu, o homem é bom de valsa, né? Dalmi. Humberto. Mas então é isso aí, gente. Agora o relacionamento médium-dialogador. Para que o trabalho se desenvolva com segurança e eficácia, esse relacionamento precisa ser impecável. Vamos ver como é que é isso aí, hein? Tentemos explicar o que significa, no caso, esse adjetivo algo pomposo, quer dizer, impecável, né? Além do seu sentido etimológico.
incapaz de pecar, impecável, não? Incapaz de pecar, não sujeito a pecar, impecável quer dizer perfeito, correto, sem mácula ou defeito. Então, vamos lá, voltando lá no... para que o trabalho se desenvolva com segurança e eficácia, esse relacionamento precisa ser impecável. Médium dialogador precisa ser impecável, sem mácula. Eu acho, Ismael, que essa função só ocorre quando há um tempo muito grande da mediúnica, assim, os médios e os dialogadores se conhecem, são Se unidos. afinizam. Porque eu lembro que quando eu entrei na nossa reunião, a nossa energia ainda está muito bagunçada, não está interagindo com a energia da reunião. Até ela se acomodar, se organizar ali dentro, leva um tempo. E quando a equipe já está bem formada, bastante tempo junto, eu acho que isso é muito mais fácil de ficar impecável, né? Acredito isso. Beleza. Falou tudo. Eu acho que o tempo é primordial nisso aí, né? Você afinizar, conhecer as pessoas, saber o jeito de lidar, o que ela fala, como fala, tudo isso são pontos que devem ser levados em consideração, né? Até na vida comum mesmo, né? Para a gente se entender bem, tem que, como dizia Ismael, minha mãe, né? Você já comeu 1 quilo de sal com fulano de tal? Você disse que conhece fulano de tal. Você já comeu 1 quilo de sal? Essa frase é antiga, né? O que é comer 1 quilo de sal? É viver ali dia a dia, pouco a pouco, né? Tomando aquelas pitadazinhas até você se afinizar com a pessoa. Quem queria falar? Alexandre? eu. Isso. Então, eu vou esperar o andamento aí desse estudo, desse pedaço do estudo agora, mas tem uma coisa que está me chamando a atenção, é que eu quero ver como que vai ser desenvolvido esse tema, porque uma vez que nós não somos perfeitos, como que pode ter algo impecável entre o dialogador e o médium, já que não existe perfeição aqui no nosso mundo? Eu quero ver como é que vai ser o desenrolar desse texto aqui, porque eu estou muito curioso. Vamos caminhar um pouquinho, então, para frente para ver, né? É mais uma força de expressão mesmo. Não, sim, eu acredito, mas eu quero ver como é que vai ficar. Bom, vamos lá. Médium e doutrinador devem estimar-se e respeitar-se. Estima sem servilismo e sem fanatismo. Porque quando o dialogador começa a bajular o médium, se serviu, aí acabou com o médium, né? O doutrinador já está no chão, né? Aí ele leva o médium junto com ele. Respeito sem temores e sem reservas íntimas, né? A pessoa vai com o pé atrás para poder com um determinado médium, isso atrapalha muito. Ismael, eu vou além ainda. Eu vou além. Não só o médium, os mentores também. Não endeusar nenhum mentor. Tem isso ainda. Porque um médium que incorpora tal mentor, ele vem ali, aí começa a pessoa, às vezes endeusa os dois ou só um. E tanto faz endeusar um ou outro, atrapalha os dois. Com certeza. As comunicações, aliás, os casos no Brasil inteiro sobre médiuns que faliram, a maioria foi em função da bajulação das pessoas que estão ao redor. Sheila, quer falar? Eu acho que realmente esse aí é um tema muito assim interessante, né? A relação entre o médium e o doutrinador. Eu não sei se vai falar ou se vai abrir mais à frente, mas às vezes ocorrem situações muito delicadas, né? Por exemplo, como foi falado aí, por exemplo, o médium, cada médium tem determinadas características, né? Sim. Maneiras de dar a comunicação, né?
E, por exemplo, vou falar de mim, né? Como, acho que, não sei se a maioria que sabe, não, só o pessoal da reunião de quarta-feira mesmo, sabe que eu tenho fobia de sufocação, né? Então, eu avisava para a sala toda, né? Olha, gente, ó, se chegar algum espírito aqui, soterrado, sufocado, por favor, me dê logo oxigênio, porque eu entro em pânico, porque é uma coisa impressionante, a garganta fecha e realmente, assim, é uma coisa física, pode falar assim, ah, não, mas você tem consciência que a situação é do espírito. Não, mas aí é um problema meu, que eu tenho. Então, eu entrava em pânico junto com o espírito, né? Então, às vezes, o dialogador era lento para fazer esse atendimento, né? E algumas vezes, me perdoem, né? Às vezes, em outras situações, o atendimento deixava a desejar. Vamos supor, como já aconteceu, né, uma situação dessa, o espírito sufocando, Humberto teve que sair da onde ele estava para me atender, porque o dialogador que estava me atendendo não tomava uma atitude. Eu sufocada, sem respirar, aí Humberto saiu do lugar para me atender, porque Humberto sabia dessa situação e todo mundo na reunião tinha. Então, às vezes se torna uma situação delicada que determinados dialogadores, eles têm, digamos assim, uma rotina, vamos usar essa palavra. Eles têm uma rotina de atendimento, né? De atendimento, um procedimento, aquele padrão, é aquela coisa padrão, é um clichê. Então, não importa como chega o espírito, ele vai ter sempre aquela postura. Então, às vezes, o atendimento deixa a desejar. E quem sofre, Ismael, você sabe perfeitamente, somos nós médicos, porque a gente registra toda dor física, dor moral, toda dificuldade do espírito, né? Então, fala. Você sabe que interessante dessa conversa agora é que a maioria das pessoas que precisam ouvir isso que você está falando fogem dos cursos de informações sobre mediunidade. Elas acham que já conhecem tudo, sabem tudo e não precisam de mais nada. Impressionante. Isso acontece. Agora, um outro fator também que eu gostaria de acrescentar, você sabe dizer por que o mundo espiritual, sabendo dessa dificuldade que você tem, coloca esses espíritos para você atender? Você tem noção por quê? Sei. Então, diga, por favor. É justamente para eu superar essa. Melhorei, tá? Para eu superar essa. Já aprendi a lidar um bocado, melhorei bastante, nossa. É para eu aprender, já é uma questão psicológica minha, seja dessa ou de outra vida, mas é uma coisa que eu tenho necessidade de superar. Né? Então, nossa, no começo logo quando eu comecei na reunião, nossa, era um atendimento atrás do outro, né? Falando assim, entre aspas, parecia perseguição, mas todas as situações iam para mim, né? Mas eu comecei, hein? Está vendo só como é que a turma do lado de lá sabe das coisas? Vão fazer o atendimento do espírito, mas ao mesmo tempo o médico está sendo atendido. Ô, tio Ismael. Superar essa dificuldade. Tio Ismael. Sim. Quando eu comecei, eu tinha um medo de escuro, que era uma coisa incontrolável. Se assemelha, assim, o problema da Sheila, né? Quanto ao se sentir sufocada. Se eu via uma cena escura, assim, eu já virava e retornava. Era uma coisa que eu não conseguia, eu perdi a respiração e eu não conseguia enfrentar. Trauma, né? Eu cheguei ao ponto de conseguir trabalhar num ambiente escuro. E eu consegui superar, mas foi assim, muitas e muitas oportunidades que eles me forçaram a participar até conseguir chegar a esse ponto. Não foi fácil, não, tá? Não foi fácil. Eu, então, jogava os atendimentos para mim, lembra, Ivana?
Lembro sim, amiga, não foi fácil, não. Eu sei o que você passou, porque eu também sofri com o escuro. Olha a mãozinha levantada. Manda lá. Está respeitando a mãozinha levantada? É que a gente não vê. Vê sim. Quando eu estava semana passada com coisa, também não vi, não, com o celular. É porque eu tive esse problema também, né? Mael também se lembra disso. Eu sempre tive pavor à injeção. Uhum. Aí o pessoal vinha atender o espírito e ele dizia assim, vou aplicar uma injeçãozinha aqui em você, mas na hora o espírito ia embora porque eu entrava em pânico e não conseguia. Vai com Covid e tudo embora. Hoje, com tantas mostras de vacina, ela está aprendendo a achar os pouquinhos. Já estou melhorando a Covid. Já estou conseguindo, pelo menos, olhar assim um pouquinho, mas era um problema. Então, eu acho que é por isso que Edilson sempre colocava assim, se eu colocar um remedinho aqui em você, uma máscara, alguma coisa, porque falava em aplicar de injeção. Nossa Senhora, mas é por isso que tem que essa filização. Na hora. Hã? É por isso que tem que ter essa filização médio-dialogador, para que a gente conheça detalhes de cada médio, de cada dialogador, para poder trabalhar com eficácia. Né? Esses médios cheios de problema, né? Que coisa! O que eu vejo ali na nossa reunião, as pessoas altamente capacitadas, sendo inclusive direcionadas pelo Ismael, que é uma pessoa de coração muito grande, os médios orientadores que vão começar a chegar, eles já vão trabalhar como as reuniões também, tá? Estou citando a nossa, porque sei que as outras da nossa casa aí são maravilhosas também, que são pessoas que estão à frente e têm uma sensibilidade muito grande. E essas pessoas que vão chegar, esses nossos irmãos vão chegar para trabalhar junto com a gente, seja como orientador ou médico de corporação, inclusive, mas colocando aí como um doutrinador, orientador, vai ter uma facilidade muito grande, porque você vê aí a Sheila com problema lá com algum, já teve um socorro do Humberto, e assim a gente vê que sempre tem socorro ali na hora necessária, inclusive com alguém que vai conversar na hora, tem uma bronca entre os dois, eu já, às vezes, tira aquilo ali e já joga outro, como o Ismael fala aí, para dar uma diferenciada, porque o irmão não quer comentar nada com aquele. Então, quem está entrando ali vai entrar com uma facilidade muito grande, que são pessoas que têm a sensibilidade alta e um amor grande no coração, que essas pessoas vão sentir muita facilidade em estar trabalhando ali nesse grupo da gente ali da casa, qualquer um deles. Se Deus quiser, a gente vai para presencial com muita gente. Tem umas pessoas aí que têm mais de... É isso aí. Tem mais de 25 anos que eu tento que ela vá para a reunião mediúnica, ela não vai. Uma pessoa aí. Quem será, hein? Eu não faço nem ideia, tio Ismael. Não. Eu acho que eu sei quem é aquela menina lá, aquele casal lá. E ela tem um discernimento gostoso, bacana, né? Ela fala bem, às vezes que ela fez colocações aí, eu achei legal. Gisela, pronto, ela não... Cabeça privilegiada, vocês não sabem de nada. E o doutrinador que está do lado dela? Vocês nem sabem de nada. Conta! Então, ainda vou ter o prazer de tê-los conosco na reunião presencial. Em espírito eles já estão, né? Com certeza. Mas olha, Ismael, vou falar uma coisa para você. Se você, ao longo desses 25 anos, não conseguiu, depois desse curso, nem mais 25 você não vai conseguir. Essa criatura trabalhava junto, né? Começava a conversar sobre mediunidade. Ela falava assim, para com esse papo de aranha. Você lembra disso, Beth? Eu nunca vi dizer papo de aranha. O que é isso? Aranha não conversa. Mas, gente, está muito gostoso a nossa conversa, não? Mas o relógio trabalha contra a gente, não seria bom que a gente ficasse aqui a noite toda, mas, como diz o pessoal, o tempo ruge. Não é urge, não. O tempo ruge.
Amigos, nós estamos, então, parando por aqui, né? E vou botar a data de hoje aqui. Hoje é dia 26, não é isso? 26? Sim. 25. 21. Se Deus quiser, semana que vem, se Ele permitir, estaremos aqui para mais uma jornada. Muito bom essa conversa, né? A gente vai rememorando e aprendendo mais, né? Seguindo adiante. Vamos caminhando assim para nosso finalzinho. Só estou sentindo falta de Deusete falar. Deusete está na área. Deusete ela viaja nesse horário, né? Pois é, mas dá os exemplos dela, né? Afinal de contas, também passa por muita coisa, vê muita coisa, percebe muita coisa, né? Deusete Douglas. Certeza. Quem não fala também é a Odete, né? Ela fica caladinha lá, escondida. Amigos, muito agradecido pela participação de todos. E aqui ninguém é professor, todos nós somos alunos, aprendizes, né, dessa doutrina tão maravilhosa que está sempre em evolução e é dinâmica, né? Nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Ô, Júlio Guezê, será que podemos contar com a sua prece hoje? De agradecimento? Imaginava que ia sobrar para mim. Está vendo que mediunidade fabulosa? Mas hoje que eu estou sem voz, mas é um teste, né? Eu estou te ameaçando faz tempo, né? Mas vamos lá. Vamos sim. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos dê compreensão das coisas da vida, que os amigos espirituais possam estar sempre nos ajudando a superar as nossas dificuldades como seres humanos, com as nossas deficiências, que os nossos anjos de guarda estejam sempre a nos fortalecer, para que sejamos capazes de atravessar todas as vicissitudes da vida com serenidade e paz nos nossos corações. Que os amigos espirituais se sintam também fortalecidos pelo Mestre Jesus nesta jornada difícil que estão passando como médicos e enfermeiros no plano espiritual, pela demanda tão grande de seres que estão desencarnando, dificultando por demais os trabalhos, como aqui no nosso planeta, também eles estão sentindo essas dificuldades e pedem constantemente orações por eles também, para suportarem e romperem brilhantemente esses trabalhos que se propuseram a fazer. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, que sejamos sempre capazes de estarmos aprendendo mais para servir melhor aos nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Assim seja. Obrigado, Júlio. Gratidão. Inspirado, estava inspirado, Júlio. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Bom ver vocês. Até semana que vem. Boa noite, gratidão. Até semana que vem. Tudo de Tenham uma bom. noite abençoada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deus, tchau. Boa noite. Josete apareceu. Tchau. Dá tchau, Amanda. Dá tchau, olha lá. Dá tchau lá pro pessoal. Aparece aqui, ó. Dá tchau. Tchau. Aê, neguinha! Show! Abraço para todos. Fiquem com Deus, tá bom? Todos tenham uma noite abençoada. Um abraço. Fica com Deus. Abraço em Douglas, Deusete. Dou sim, ele está estudando.
Que bom, hein? Nós também. É mesmo. Vocês Que têm que bom. estudar mesmo para ensinar a gente. Isso. Pois é, por isso que eu só fico ouvindo, aprendendo com vocês. Deixa o Doug aparecer aí para ficar com a gente matar a saudade também. Ué. E a Vera, mas a Vera ele tá também está escondidinha. Ele está sempre junto, é porque eu estou no celular, mas ele está sempre junto. De vez em quando mostra a carinha dele aí. Ele vem aqui para ele te ver. Ele falou que... Só fico observando. Aê, garotinho! Que bom! Isso aí. Saudade de vocês. Nós também. Beijo no coração de todos. Beijo, gente. Boa noite. Fique com Deus. Vocês também. Fica na paz. Deus. Tchau. Tchau, queridos. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Até a próxima quarta, se Deus quiser.